Olá, chuchuzinhos! Tudo bem com vocês, galera? Eu tô ótima, tô animada para nossa aula, como sempre, né? E hoje a nossa matéria é sobre agrária, belezinha? Vamos lá, galera. E o que significa essa palavra? O que quer dizer agrário, né? Agrário é tudo que é relativo ao campo, à agricultura, aquilo que é rústico, que é campestre, a gente chama de agrário, beleza? E para vocês entenderem direitinho, eu vou ter que contar uma história agora, né? Vou ter que falar sobre os nômades. Quem eram os nômades, né? Era uma galera e um grupo de homens que eles antigamente, né, durante um período aí, eles caçavam os seus alimentos, né? Não tinha um alimento ali acessível, fácil. Ele tinha que ir atrás, tinha que caçar, que pescar o seu alimento para poder sobreviver, certo? Só que aí teve o advento da agricultura, né? E ele começou a ter o alimento ali em mãos, próximo dele, certo? E a gente fala que ele passou a ser um homem sedentário. Não é esse sedentário, é que nem vocês que ficam o dia inteiro comendo, vendo televisão, sedentário, porque ele ficou fixo num lugar só para poder ter o seu alimento, cuidar do seu alimento ali, que era, no caso, a agricultura ou a agropecuária, que a gente vai ver mais para frente. E aí, gente, no caso, nós temos a agricultura, que é a atividade econômica caracterizada pelo cultivo e pela colheita de plantas. Ela fornece alimento para os seres humanos e animais, né? E também matéria-prima para a indústria. No caso da agricultura, não é o plantio de qualquer planta, tá? É o plantio de coisas que são comestíveis, tá bom? Então, no caso, o jardim, aquelas flores, tudo, elas não fazem parte da agricultura, porque aí tem a ver com ornamento, com enfeites, ok? O que influencia na agricultura? Então, vou falar primeiro do relevo, tá? E algumas formas de relevo têm a ver com a influência na agricultura. Por quê, né? Você não vai ter o mesmo plantio numa montanha, num morro, que você teria numa planície, por exemplo. Um local plano costuma favorecer o plantio de alguns tipos de plantas. Todo mundo prestando atenção direitinho. E aí eu vou dar outro exemplo do que influencia, que é o clima. O clima, ele é um fator muito importante que influencia porque, né? Ele determina os cultivos mais adequados para cada lugar. Então, tem dois exemplos diferentes. A laranja, ela desenvolve melhor em locais de clima quente. E a maçã, ela é típica de locais de clima mais frio. Tem aquela música, é o Morango do Nordeste, né? Que é uma brincadeira, né? Falar que a mulher é rara porque ela é morango do Nordeste. Por quê? Porque no Nordeste não tem morango, porque o clima não é propício para isso. Outra coisa que influencia também são os solos. Isso é muito importante. Porque se o solo não for bom, o cultivo não vai ser viável. E os solos mais apropriados para a agricultura são os ricos em humus. Humus é a matéria orgânica, né, em decomposição. É o cocôzinho da minhoca, vamos assim dizer, tá? É um componente muito importante, porque quanto mais humus tem, mais fértil é o terreno para o plantio, melhor é para estar plantando. A água também é muito importante, tá? Por que a água é um fator muito importante? Porque tanto a falta como o excesso de água pode ser prejudicial para o seu plantio, tá? Então, a água proveniente da chuva, ela é um elemento, né, que se faltar ou se tiver demais, pode inviabilizar o cultivo, tá? Então, o que a gente faz quando falta a chuva? Quando falta a chuva, a gente faz isso aqui, ó, que é a irrigação para poder distribuir água no terreno, certo? E aí não falta água para poder dar certo o seu cultivo, o seu plantio. E quando quando sobra água, tem muita água sobrando, pode alagar a sua plantação e você ter perda, você faz isso daqui, ó, que a gente chama de drenagem. Nisso aqui a gente abre algumas valas, né? Ou coloca alguns drenos, aí a água cai e não tem perigo de estar inundando a sua plantação. Vamos falar sobre sistemas de produção agrícola. E primeiro a gente vai falar da agricultura familiar ou de subsistência, que a gente chama também de agricultura tradicional, tá? Nessa agricultura aí, ela é voltada para os núcleos familiares rurais, tá? E são usadas técnicas rudimentares, né? É tudo manual, vamos assim dizer. Essa produção aí, ela é desenvolvida por famílias, né? E o rendimento é voltado para elas se sustentarem, para a subsistência delas.
Geralmente esse pessoal aí, eles moram nas terras onde eles desenvolvem o cultivo. A mão de obra é do próprio núcleo familiar, cada um tem sua função, né? Não costuma ter uso de fertilizantes no solo e nem técnicas para correção, tá? O terreno voltado para esse tipo de agricultura geralmente é pequeno, é um espaço, né, tipo um sítio, uma chácara, e a produção é diversificada, tem várias coisas diferentes. Então pode ter hortifruti granjeiro, tá? Agricultura familiar representa 80% da produção mundial de alimentos, por isso que ela é muito importante, porque essas famílias, além de se sustentarem, muitas vezes elas vendem esse produto aí que elas plantam, tá? E colhem. A agricultura moderna. A agricultura moderna a gente chama de comercial também. Ela é voltada para abastecimento do mercado externo e conta com o uso de tecnologias para aumentar a produtividade. Esse tipo de agricultura a gente costuma falar que ele corresponde à monocultura. O que é monocultura? É cultivado um único produto, tipo a monocultura do café, a monocultura do milho, tá? Essa produção ela é feita em grandes extensões de terra, diferente da agricultura familiar, né? E a sua produção ela é voltada para abastecimento do mercado externo, geralmente. Então não é para seu uso, igual na familiar, é só para fora, para vender. Por causa de ter muita mecanização, igual vou colocar aí na fotinho para vocês verem, ó, né? Colhedeira, não sei como chama essa máquina. São usadas as máquinas de tecnologia para aumentar o rendimento do cultivo. Porque aí a máquina ajuda a mão de obra humana para ser mais rápido, né? A agricultura comercial, ela provoca impactos negativos no meio ambiente, como desmatamento, costuma esgotar os solos e usa muito fertilizante e produto químico. Isso é ruim para a natureza, tá? A agricultura sustentável, que bonitinha. Ela promove o cultivo de produtos visando o menor impacto ambiental possível. Esse tipo de agricultura sustentável, né, ela corresponde a produções alternativas para preservar o meio ambiente e gerar um impacto negativo mínimo, tá? Mesmo assim, não deixa de ser voltado para comercialização, né, e obtenção de lucro também, para ganhar dinheiro. Ela desenvolve ações como diminuição do uso de adubo e fertilizante, captar e reutilizar a água, né, e não usar pesticidas, tá? Para, né, não ter prejuízo, ser sustentável. Esse tipo de agricultura investe em qualificação da mão de obra, né? E tem vários tipos aí. Vamos dar uma olhadinha. Então, ó, que é orgânica ou biológica. Você já viu a pessoa falar, eu quero comprar alface orgânica, né? O que acontece? Nesse tipo de agricultura aí na orgânica, ela não usa agrotóxico. Então, o produto tem, o alimento, ele tem alto nível nutritivo. E aí a pessoa, lógico, consumindo isso aí vai ser melhor do que consumir algo que teve pesticida, né? Por isso que a gente fala orgânico e costuma ser mais caro, tá? Já tem todo esse cuidado, tá bom? Aí a gente tem a permacultura, né? A permacultura, ela utiliza recursos naturais de maneira sustentável. Então, ela pensa no equilíbrio energético entre os seres vivos e o meio ambiente, que é essa daí da foto. Continuando aqui, a gente tem a agricultura de jardinagem. Não confundir a agricultura de jardinagem com técnica de jardinagem, tá? A jardinagem é o plantio lá de flores, né? De plantinhas ornamentais que servem para enfeitar, né? Embelezar, tá? O ambiente. A agricultura de jardinagem é uma agricultura, plantio de alimento, só que fica bonitinho assim, ó. É usada uma técnica que fica assim, esses degrauzinhos, tá vendo, ó? É utilizado em locais onde tem morro, montanha, onde o relevo é muito alto, né? Não é plano, e aí acaba dificultando. E aí é comum na Ásia, os asiáticos criaram esse sistema, né, de agricultura para poder se adaptar, né, em locais onde tem grandes montanhas na Ásia. Então eles fazem essa técnica, né, que a gente chama de terraceamento, né? Faz vários degrauzinhos planos e aí costuma fazer o plantio nesses degraus. É comum para o plantio de arroz na Ásia, especialmente a agricultura de jardinagem, beleza? A agricultura ela pode se dividir em diferentes tipos de produção, né? Que se adequam às características do ambiente, como eu já falei anteriormente para vocês. E agora a gente vai falar da pecuária. Pecuária, que é a criação de animais. E o que significa pecuária? É um termo de origem latina que quer dizer criação de gado, só que não fica só na criação de gado, é criação de vários animais para o consumo humano. É diferente de você criar o pet aí, o seu cachorrinho, o seu gatinho, tá? Que não é para o consumo, né? É uma questão de afetividade, tá bom? E é uma atividade fundamental, importância para a humanidade, porque, né?
os seres humanos consomem os animais em diferentes formas. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e para o consumo, como eu acabei de falar, tá? E os rebanhos que fazem parte da pecuária. Então, pode ser bovino, que é o mais conhecido, bois e vacas, suíno, que são os porcos, ovino não tem nada a ver com o ovo, tá? Ovino são ovelhas e carneiros, caprino, cabras e bodes, equino, cavalos, né, e éguas, muar, mula, asinino, jumento e bufalino, búfalos, né? Aí os alunos aprendem que muar é mula, fica xingando o coleguinha de muar, né? E de asinino, né? Seu asinino, né? Fica fazendo bullying aí, não pode, hein? Tá. Gente, presta atenção pra eu não ficar nervosa quando a gente voltar pra escola. E vamos falar dos tipos de pecuária. A gente tem a pecuária extensiva, né? O que é pecuária extensiva? Lembra assim que é o gado solto, tá? Consiste na criação no pasto, geralmente sem grandes investimentos e com ocupação de grandes áreas. Então, o gado fica solto naquelas áreas, nas pastagens, tá? Ela é realizada tanto em grandes latifúndios como em pequenas áreas familiares, né? Naquele sítio ou chácara da sua avó, do seu tio. É o cultivo do gado solto, como eu falei, e com certa liberdade, né? É considerado ideal para aquilo que a gente chama de gado de corte, que é utilizado para vender a carne, tá? Embora, né, em alguns locais onde tenha morro, a gente fala que fica ruim porque cria músculo, né? O gado de corte é aquele que melhor se adequa à pecuária extensiva, que essa daqui ele é criado solto, porque ele precisa de mais liberdade de espaço, né, para crescer. Além da pecuária extensiva ser mais econômica, né, é porque, tipo assim, o gado fica solto e ele consome ali, né, o capim. Isso não quer dizer que não seja necessário ter alguns cuidados, tá? Tem que suplementar ali a comida, tá? Tem vários problemas ali da nutrição animal, então tem que ter cuidado para isso, tá bom? Também pode ser para gado de leite, tá? Que é onde obtém o leite do gado. E esses exemplares, eles têm que ter um cuidado mais criterioso do que o gado de corte, tá? O gado de leite. Belezinha? Pecuária extensiva, mais fotos, né? Rebanho solto. Falando agora da pecuária intensiva, né? Como você pode ver, diferente, o gado fica preso, confinado nessa daí, né? Só que assim, ela é considerada mais moderna e consiste no cultivo dos animais pelo confinamento, que ele fica preso, e adoção de procedimentos tecnológicos, tá? Incluindo a manipulação genética, inseminação artificial e outras estratégias de produção. Não entendeu, né? Como assim? Então, na outra lá que o gado fica solto, né? A reprodução dele é natural, né? Faz bebê naturalmente lá, né? O gado sobe na vaca, você sabe o restante, né? Como funciona o lance, né, querido? E na intensiva, não. A inseminação artificial não tem namoro para ter o bezerrinho lá, o nenê, beleza? A principal desvantagem da pecuária intensiva são os elevados custos de produção, né, e a baixa necessidade de mão de obra, tá? Então, não gera muito emprego. Na outra lá, que tem que ter os peão, né, para tocar o gado, gera mais emprego, tá bom? E entre as vantagens, né, tem o aumento da produtividade e a ocupação de pequenos espaços, não precisa ter uma área muito grande, né, porque o gado não fica livre. Na pecuária intensiva, a produção conta com uma maior modernização e o confinamento, que os bichinhos ficam presos, olha, tá vendo? Diferente, né, do gado lá que fica solto, aos porquinhos. E aqui, galera, o tamanho dos bichinhos criados na pecuária, né? Então, nessa atividade aí na pecuária, são criados animais de diferentes portes. A gente fala que os de grande porte são o boi, que é o bovino, o cavalo, que é o equino, o búfalo, o bufalino e a mula, muar, né? Os de médio porte são porco, que é o suíno, a cabra, caprino e ovelha, ovino. Gente, grava esses nomes, pelo amor de Deus, tá? Caprino e ovino, certo? Os de pequeno porte são as aves, né, que a gente fala que é avícola, e abelhas apícolas. Já ouviu falar apicultura, né? Criação de abelha para poder ter mel, né? O principal objetivo da pecuária é obter carne, leite, ovos, gordura, couro, ossos, penas, mel e cera, que podem ser usados como alimentos ou matéria-prima para a indústria para poder fazer outros produtos, tá? Vamos falar do agronegócio agora. Além da agricultura e da pecuária, a gente tem o agronegócio, que inclui as atividades desenvolvidas pelos fornecedores, beneficiamento de produtos, industrialização, comercialização da produção. Como assim, Pro? Para ganhar money, grana, din-din, né? Então, o agronegócio, também chamado de agrobusiness, né, chique,
consiste na rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Ele não tem a ver só com a agricultura e a pecuária, tem a ver também com as atividades desenvolvidas pelos fornecedores. Gente, o agronegócio ele pode ser dividido em 3 etapas aí, que são os produtores rurais, né? Os fornecedores de insumos rurais e processamento, distribuição e comercialização dos produtos que são obtidos com a agropecuária, tá bom? Então, a pecuária aí, né? Os vários bichinhos, ok? Belezinha? E tá passando o carro da verdura aqui, ainda bem que vocês não estão escutando. Aqui eu vou falar um pouquinho de profissões muito legais, que são ligadas, né, ao meio ambiente e às ciências agrárias, que tem a ver com a nossa matéria que a gente acabou de ver. Então, vamos ver algumas aqui, só por curiosidade, tá, galera? Então, a gente tem agronomia, biotecnologia, ecologia, engenharia de pesca, engenharia hídrica, cuidar das águas, geologia, né, a ciência de campo, meteorologia, isso aqui, cara, pra quem gosta de número, viu? Não é só ficar bonitinho e aparecer que nem a garota do tempo lá no jornal, tem que curtir exatas. Zootecnia, isso aí tá muito crescente, é um curso de tecnólogo, dura pouquinho tempo, acho que 2 anos. Medicina veterinária, muito importante, né? Especialmente na parte da pecuária. Oceanografia. Ciências biológicas. Isso aqui pode dar aula, tá? Virar professor de biologia. Engenharia de energia. Engenharia florestal. Gestão ambiental. Ciência e tecnologia de alimentos. Isso aqui tem tanto técnico como graduação. Legal, né, galera? Beleza? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e bons estudos.